E eu tenho uma tese de investimento, né? Eu gosto de investir em empresas que despertem hábitos nas pessoas. Por isso que a empresa de cigarro é tão rentável. Porque não é só um hábito, é um vício. O cara começa a fumar com 18 e fuma até os 80, se ele chegar lá, né? Muitos param antes de maneira compulsória, E é né? por isso que as propagandas são focadas nos jovens, porque os Pra pegar o adultos cara. pegar não desde o sabem. início, Exatamente. Aquilo ali é sacanagem. E rede social é a mesma coisa, porque você citou o caso do teu paciente. Ele tá lá no consultório com você, pagando uma consulta cara, difícil de conseguir, porque você é um cara com uma agenda lotada, e quando ele pega o celular por algum motivo, só que- automaticamente ele abre a rede social. A mesma coisa acontece hoje quando eu vou fazer uma anotação de um livro. Eu tava pensando em como hoje eu demoro muito mais para ler comparado à época pré-rede social. Porque se eu fazer uma anotação de um livro, eu pego, abro o meu bloco de notas, vou anotar, e quase que automaticamente, se eu não me policio, o que eu faço? Faz Eu um abro o post. Instagram. Um post. Ah, você já abre o Instagram. Eu abro o Instagram, aí dou uma olhada, vejo lá quantos views, aí volto pra ler. Quase que automaticamente, se eu não me policio, eu acabo fazendo isso, porque o Instagram, ele gera um hábito nas pessoas. Por isso que é tão Sim. valioso. Porque você não pensa. É simplesmente o cigarro do século XXI. Você tá sem fazer nada, você pega, abre o Instagram. Se você tem uma dúvida, você vai e pesquisa no Google. Você não pensa. Por isso que a empresa vale tanto. Ela criou um hábito. Só que é aquilo que você fala do estímulo dopaminérgico, né? Eu É ia quase falar, um crack. prazer. Porque você fica o tempo todo atualizando. E esse tipo de hábito é muito fácil de ser criado, enquanto outros hábitos são mais difíceis, né? Como, por exemplo, ir na academia todo dia, se alimentar bem. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de como nos livrar desses hábitos negativos, altamente dopaminérgicos, para desenvolver hábitos positivos que não são tão dopaminérgicos assim. Eu quero escutar o Wesley falar sobre isso, mas antes eu quero ponderar uma coisa. Você falou, o Instagram é o cigarro do século XXI. Mais complicado do que isso, sabe? Tem uma A música... cocaína. Eu gosto muito de rap nacional, né? Porque eles sempre contam histórias e falam de situações. E é diferente, né? Rap americano é muita ostentação, é chamar mulher de coisa, Agora tem não o sei o quê. trap, né? Que é nacional. Tem uma amiga que ela é viciada em trap, que é tipo não isso sei daí, o que que eles é isso, falam Malu. sobre ascender profissionalmente, só que em rap. Eu não conheço. E são caras assim, escolhidos, né? Então, Maurício DTS, o próprio Racionais MC, né? Essa galera que faz o old school, né? Eles contam histórias pra você, sabotagem. E o Emicida, ele tem uma frase que ele fala: o holofote é o novo ópio. Então, além de ser o cigarro do século XXI, a fama é o ópio do século XXI. Onde você tem a questão dopaminérgica da necessidade da novidade e o estímulo ao vício, mais a resposta de compensação ou de recompensa que a sensação de fama imediata dá. É só você ver as pessoas que pedem, por exemplo, para tirar uma foto com você, para você postar. Ai, será que você não posta? Será que você não me reposta? Por quê? Ela precisa daquela sensação de que ela teve aquela fama imediata. Cara, e isso é uma coisa que a gente tem que olhar com muita cautela, porque eu acredito que muito do que está sendo produzido, ele começa a ser produzido nessa percepção. Então, a gente olha a rede social como um experimento social também, né? O que é o primórdio da rede social, Bruno? As grandes cidades. Ué, por que um menino que nem eu saiu do interior para vir estudar em São Paulo? Ué, porque a grande quantidade de experiências estava aqui, né? Então a grande rede social era eu sair de Marília com 150 mil habitantes e vir para São Paulo na época, grande São Paulo com 20 milhões de habitantes, né? Essa capacidade de entregar quantidades de experiências, opiniões, vivências, ela estava aqui. O que a rede social fez? Ela digitalizou, então ela criou grandes bolsões humanos semelhantes às cidades, onde as pessoas elas estão se encontrando. E o que ficou muito confuso? Diferente de uma cidade onde você encontra várias pessoas, mas seleciona com quem você convive, né? Ou seja, você gosta de rock, você vai no bar de rock, você não vai na danceteria. Né? Você gosta de cinema, você vai no filme que te agrada, você não vai assistir aquilo que você não gosta. A rede social, todos estão expostos. Se você pegar, por exemplo, 30 anos atrás, uma geração, ela durava entre 25 e 30 anos. Hoje a estimativa é que ela dure 7, por conta da quantidade de informação. Então, por exemplo, na minha casa, tem 4 gerações. Tem a minha funcionária, minha governanta, né, a dona Leninha, tem eu e minha mulher, tem a minha filha de 18 e a minha filha de 12.
São 4 gerações convivendo. Uhum. Quando você olha 30 anos atrás, não era assim. E quando você olha digitalmente na internet? Você pega o Afonso Padilha, ele fica brincando, geração Z, não sei o quê, o Maurício Meirelles também gosta de brincar com isso, mas eles têm muita razão no que eles falam por uma questão muito óbvia. A gente tem uma quantidade de geração se conflitando, e aí, tendo esses embates que a gente percebe, né, não só na dificuldade de homogeneização da linguagem, da forma de tratamento, que são valores e costumes. Por quê? Porque cada geração ela acaba tendo o seu valor e costume, cada geração ela tem o seu conjunto de valores diferentes para poder dividir. E cada uma delas quer impor o que são seus valores sobre as outras. Né? A gente quer fazer isso, a gente julga as pessoas, assim como nós somos julgados. Por isso que também a gente olha esses comentários, esses 500 comentários de hate. Muito provavelmente não são de pessoas que não gostam de você, são de pessoas que não te compreenderam. A maioria talvez nem conheça, né? Nem buscou entender. A parte difícil é com você, Wesley. Não, e assim, essa parada de hábitos, por que as pessoas elas conseguem criar um hábito? Primeiro, no cérebro, vício e hábito é a mesma coisa. É nos mesmos circuitos, depende dos praticamente os mesmos transmissores. Um vício é um hábito desadaptativo que a gente dá o nome de vício. Mas neurocientificamente é a mesma coisa. A questão é, por que algumas pessoas conseguem formar de uma forma mais fácil? E aí, só para continuar esse raciocínio antes de responder, tem hábitos e vícios que você consegue formar mais fácil porque existe uma entrada de uma nova substância no seu corpo, como, por exemplo, drogas de abuso. Então, cara, você botou um negócio exógeno, tá suprafisiológico, tá além do que você produz. Obviamente é muito mais fácil você criar um vício. Por isso que drogas de abuso viciam mais fácil. Mas tem comportamentos que também podem viciar. Por exemplo, jogos de azar, redes sociais, pornografia e outros tipos de comportamentos que também viciam. A questão é, vamos tirar as drogas aqui, porque ela tem um apelativo de ser exógeno, então já é autoexplicativo por que vicia mais. Mas e nos comportamentos? Na classe de vícios comportamentais? Por que é muito mais fácil você ter um vício em uso de rede social do que você criar um vício / hábito em exercício físico ou alimentação ou rotina? Porque a pessoa tem uma recompensa mais rápida nesse primeiro. Ela consegue uma recompensa mais rápida, porque o like é rápido, o comentário é rápido, o feedback é rápido. Ela tem muitas vezes uma percepção de estar inserida num grupo, o que é muito recompensador para o nosso cérebro. E porque ela vê mais benefícios naquilo. Então, como ela está ali, está entrando num grupo, muitas vezes consegue monetizar em cima, consegue ganhar dinheiro em cima daquilo, consegue divulgar ela ou a marca dela, ou consegue ter um reforço social de namoro, pegação, etc. ali dentro da rede social, é muito mais fácil. No outro lado, você tem comportamentos que eles demoram um pouco mais para você conseguir verificar a recompensa óbvia daquele comportamento, como, por exemplo, o cara que começa a treinar e quer virar o Paulo Musi em 1 ano. Você não vai virar o Paulo Musi. Ele quer virar em 3 meses. Se fosse 1 ano, era bom. Pro verão. Ele quer em 1 ano, mas em 3 ele reclama que estagnou. Tô no platô. Pô, cara, em 3 meses você nem conseguiu treinar direito, bicho. Em 3 meses você tá começando a conseguir fazer as coisas, entendeu? E então, na medida em que a pessoa... Tem um artigo até que uma pesquisadora tentou quantificar quanto tempo a gente... É extremamente difícil de fazer essa pesquisa. As pesquisas, elas não têm como ser absolutamente precisas, mas elas nos dão um indicativo. E tem a melhor pesquisa nesse ramo, que é quanto tempo a gente demora para formar um hábito. E aí tem gente que fala 21 dias, tem gente que fala que precisa de 10 mil horas e não sei o quê. A melhor pesquisa que a gente tem hoje, de cunho metodológico e etc., é de uma pesquisadora chamada Jane Wardley, que ela tentou verificar quanto tempo a gente demora, ou a média das pessoas lá na pesquisa que ela fez demora, para criar 3 tipos de hábitos, que é beber mais água, comer uma fruta e fazer atividade física, que é hábito que todo mundo acha que quer fazer. Ela percebeu que a média do tempo foi 66 dias. 2 meses e pouco. A média. Mas o desvio
Foi de 18 dias até 250 e poucos dias. Variava muito, então. Muito, cara. Então tem pessoas... E o que ela definiu? Praticamente ela concluiu nada, então. O que ela definiu como hábito? Mas aí tem algumas sacadas que dá pra tirar. O que ela definiu como hábito? Tem uns questionários que você consegue ver se se a pessoa conseguiu automatizar aquilo. Ela definiu como um comportamento quase automático. Então a pessoa começa a relatar que teve pouco esforço cognitivo para fazer aquilo. Ela não teve que se preocupar de fazer aquilo. Ela simplesmente acordou, já pegou a água, já comeu uma fruta, já fez exercício. Ela percebeu que as pessoas que formaram rápido o hábito, 18 dias, autodeclararam ter visto mais benefícios. É simples, cara. Se você vê benefícios do seu comportamento, que a gente falou, a consequência do seu comportamento determina se ele vai continuar existindo. Sim. Se você treina e beleza, você não está querendo buscar necessariamente benefício estético, mas você começa a ver uma melhora atencional, uma melhora no sono, seu apetite melhora, seu humor regula, você fica um pouco menos impulsivo, você fica um pouco menos irritado. Posso te dar um Isso exemplo é prático benefício. disso, do que você fala do rápido? Existem algumas pessoas que a gente atende que têm compromissos profissionais com o físico. Tá? Eu, por exemplo, hoje em dia, eu tenho que ficar Tudo bem. magra. Tudo bem. Mas imagina que algumas pessoas elas tiveram alguma situação que alterou que a forma física delas e elas precisam voltar rápido. Uhum. E alterou a forma física, também alterou a forma mental. Por exemplo, cirurgia. O Wesley está aqui, ele pode contar um pouquinho pra gente, porque, por exemplo, cirurgia, você lida com dor. E a tua capacidade de controle da fome ou necessidade de recompensa no ambiente de dor Muda. é completamente diferente. Tudo bem. O que a gente faz com a pessoa? Quais são as nossas atitudes? São formas rápidas de mudança como é que fala? De atitude. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente combina com ele na consulta que horas que ele vai comer, quais são os horários das refeições. E a gente programa no telefone dele, no meio da consulta, a gente vai programar os seus alarmes agora. Por quê? Não é só que ele fez o alarme, é que ele viu a gente fazendo o alarme. Então ele olha e fala assim, opa, foi meu médico que fez o alarme para mim. Então já não é mais aquela coisa, eu posso me dar o bypass, mas eu não vou dar o bypass no meu médico. Então eu acerto os alarmes dele. A gente cria situações de logística, ou seja, marmita pronta. Uhum. Porque se ele tiver que cozinhar, Não rola. ferrou. Não existe. Ah, mas eu bebo. Tá bom, você vai na sua geladeira e você vai tirar tudo que tem de bebida da porta da geladeira, você vai colocar garrafa d'água. E você, quando você abrir a porta da sua geladeira, você vai começar da porta pro centro. E aí o que essa pessoa faz? Primeiro, ela já não tem mais a bebida lá, não tem a cervejinha, não tem o negócio, mas ela tem água. E ela vai olhar e falar o quê? Opa, a água tá fácil. E ela começa a beber água. Então são coisas pequenas, mas que aceleram essa capacidade da criação do hábito. Por quê? Porque elas estão prontas, imediatas. E aí o que é a orientação? Final de semana. Final de semana você vai cozinhar, o exercício é cozinhar. Por que cozinhar? Porque cozinhar é o exercício da saciedade. A saciedade, ela não vem daqui, ela não vem daqui, ela não vem daqui. A saciedade, ela vem daqui. Você vai sentindo o aroma da comida, e não é à toa que o churrasqueiro é o que menos come no churrasco. O tempo todo sentindo o cheiro. Por quê? Ele está o tempo inteiro saciado. Olha sua mãe, que a sua mãe termina de fazer o almoço, ela senta para almoçar, ela come um pouquinho, ou então ela fala assim, ai filho, eu não vou comer agora porque eu não tô com fome. Sua avó fala assim. Por quê? Porque no preparo do alimento você vai tendo essa percepção de aroma e isso vai fazendo com que você tenha uma sinalização de saciedade aqui. Então, no final de semana, a gente ensina a pessoa a ser saciada. E durante a semana, a gente entrega aquilo pronto para não ter o erro logístico de mas eu não tinha o que comer. E aí, na escolha, até você ter um condicionamento razoável, a gente consiga fazer isso. E por que a gente faz isso? Não era mais fácil simplesmente entregar uma rotina para pessoa de dieta, de treino, e se vira, né? Ou método japonês, se vira. Né? Então, para o profissional mas para a pessoa não. Uhum. E assim, o que o Muzi quis basicamente falar é que automatize o processo. Deixe fácil, cara. Você quer beber água? Tem água na sua frente aqui, ó. Você não precisa ir lá buscar. Você quer fazer academia de manhã cedo? Cara, tenta pegar uma academia perto, porque se precisar pegar 2 ônibus, você não vai, velho. Tem exemplo prático disso, a gente montou uma academia em casa. Exato. Esse é o ano que eu tô treinando mais na minha vida inteira. E olha que interessante, o oposto é verdade.
Você perguntou não só como formar bons hábitos, mas como os destruir ruins. Sim. Ah, O boa, oposto é verdade. Se você quer destruir um hábito que você tem que é ruim, dificulte o acesso a ele. Uhum. Tira Eu a ia falar cerveja isso da agora. geladeira, Uhum. desinstala o iFood. Ah, mas eu posso pegar. Deixa o celular em outro cômodo se Uhum. você tem dificuldade de concentração. Bota na gaveta, desliga na gaveta no outro cômodo. É verdade que você vai eventualmente executar aqueles comportamentos. E o complicado é que você vai focar quando executou. Mas você não vai perceber quantas vezes você deixou de fazer caso aquilo tivesse de fácil acesso. Uhum. Então, se plotar num gráfico de 6 meses, você provavelmente teve uma redução percentual gigantesca de execução do comportamento disfuncional. Só que você não viu isso, porque você não fez. Isso é curioso, né? É um como mais ou viés. menos o cara que pensa, não vou ter chocolate em casa, mas quando ele tá com vontade, ele pega o carro, vai ao mercado É. e compra. Só que se tivesse em casa, teria comido muito mais teria vezes durante comido o muito ano. Estrago mais. enorme. É o Pra que a você ver gente... cigarro. Por que o ambiente livre de cigarro ele é importante? Na minha opinião, Você não Bruno, sente o cheiro. além de você não sentir o cheiro, E é porque nem feio. o fumante ele gosta do cheiro do cigarro, Uhum. né? Tem muito fumante que não gosta do cheiro de cigarro. Você cria uma barreira para ele, né? Para ele fumar o cigarro, que antes ele pegaria, abriria aqui e É. acenderia, ele tem que levantar, ele tem que se dirigir a um local onde ele Uhum. possa fumar, Exato. né? Exato. E o ambiente também está olhando para ele. Então, eu acredito que, por mais chato que seja, porque você fazer leis que falam de hábitos, né, é incômodo, né? Uhum. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso, porque isso é uma escolha da pessoa, Sim. né? Até quanto a gente se permite interferir no que são as escolhas das pessoas, né? Eu acho que esse é um item que entra lá na coisa de liberdade, que é complicado, né? Se você mexe com isso, você pode mexer com outras coisas mais sensíveis. Mas que, do ponto de vista de resultado final, eu acredito que quem fumava acabou fumando menos. Uhum. Porque essa pessoa, inegavelmente, ela não vai, pela proximidade ou pela facilidade, que antes ela pegava, puxava um cigarro, fechava o cinzeiro aqui, acendia, Uhum. começava a fumar. Ela já não vai. Saúde. Obrigado. Ela já não faz isso, então ela vai pensar: ai, cara, será que eu vou levantar agora e ir lá fora pra fumar? Não, eu vou daqui a pouco. Tá legal a conversa aqui, eu não vou perder essa parte. Exato. Né? Então acabou diminuindo, por exemplo, a quantidade de cigarros fumados, né? Eu não vi nenhum artigo sobre isso, não vi nada, né? Isso é a minha opinião de observar pessoas, que é uma das coisas que a gente também precisa fazer na nossa vida, né? Uhum. Nem tudo que a gente consegue, que a gente precisa saber é mensurável, né? Que é a condição humana. Né? Tem coisas que você tem que observar e com muita cautela perguntar para as pessoas, às vezes até de uma forma muito delicada para ela não entender por que você quer saber aquilo, para isso não interferir na resposta dela, até porque as pessoas, né, elas mentem, né? Tem até um livro sobre isso, né? E o interessante é que quando a gente fala, por exemplo, de Big Data, e a gente estava falando isso, estava conversando isso com o Wesley ontem também, né? Você sabe que as ferramentas, né, que atestam que é a verdade da pessoa não são os questionários que vocês veem por aí. Então, quando você quando você recebe esses questionários sobre, gaste 5 minutos, dê a sua opinião, a maioria das pessoas mentem. Você sabe aonde as pessoas falam a verdade? E tem gente que sabe disso? Google e site pornográfico. No Google, eles pegam o que são as suas curiosidades. E nos sites pornográficos, o que são suas escolhas e interesses. E isso é armazenado. Né? Isso é o que eles chamam de Big Data. É assim que eles conhecem as pessoas. São os cookies que eles colocam. Exatamente. Né? Não é que comer cookie é bom, mas... cookie. É que isso ajuda eles conhecerem cada vez mais as pessoas a fundo. Né? E é isso que às vezes a gente começa a olhar para essa grande quantidade de informação que a gente gera, né? E saber que, cara, os nossos passos eles são observados. Né? E que isso não é uma teoria de conspiração. Isso, na verdade, é uma consequência natural do que é a curiosidade humana, né? O que a pessoa quer. Né? É em função disso que todos trabalham, né? Criar coisas para você que você queira e que você esteja disposto a pagar por elas, né? E essa questão do cigarro que o Paulo comentou é engraçado porque se você for pegar uma carteira de cigarro, quando você olha ali na carteira, 60% da carteira são avisos, né? Uhum. Que você vai morrer. E fotos também, É. tem imagens. E, cara, aquilo ali tem alguns dados que indicam que não reduziu nada o tabagismo. Agora, proibir em locais fechados e tornar feio socialmente
Foi uma coisa que ajudou a reduzir o tabagismo. Porque antes era sexy socialmente. Né, lá Exato. atrás. E quem- Era o sabe- cowboy da e sabe Marlboro. quem que fez de maneira genial, cara, marketing de cigarro? A indústria do cinema. Uhum. Quando você bota o Brad Pitt no shape, fumando sem camisa, um Marlboro, que moleque que não quer ser aquilo, É. cara? O shape ele Entendeu? não pode ter, o Brad Pitt ele não pode ser. Pelo menos eu vou fumar essa porra de cigarro É o que tá ao alcance dele, né? É, e exato, cortar a cara. unha. Acabou, dá. Não, mas eu queria voltar um pouquinho só para falar sobre implementação de hábitos, porque eu acho que uma das coisas que as pessoas menosprezam muito é a programação e fazer o horário certo daquilo, né? Porque a gente começou o podcast falando sobre estabelecer metas e tal, o pessoal coloca um monte de meta, e o Bruno tem uma frase que eu gosto muito que ele fala: o pessoal menospreza o que você pode fazer em 10 anos, mas super valoriza, Superestima super estima o que você pode fazer em um ano, porque você coloca um monte de coisa ali. E acho que para os hábitos é igual. A pessoa vai lá, eu vou fazer isso, aquilo, não sei o quê. Lá no Materializa eu sempre falo, ó, peraí, o que você de fato consegue? Você é mãe? Você tem um filho? Você tem um emprego? O que é que de fato você vai conseguir fazer? E aí, para você estabelecer esses hábitos, essas coisas que você quer fazer, você tem que colocar o horário. Então eu falo que uma das coisas mais geniais para mim, para eu conseguir produzir mais, foi pegar minha agenda e colocar ali o quanto tempo eu demoro para gravar o podcast. 2 horas. Aí eu tenho 15 minutos de deslocamento, mais meia hora de me arrumar. Então eu tenho que colocar o prazo certinho. Porque senão eu falo, eu vou treinar de manhã, eu acordo, aí eu faço a minha hidratação, não sei o quê. E vai dar certo se eu acordar 8 e o podcast começar às 9. Não vai dar, porque você não colocou o tempo correto. Então se você tem que cozinhar, você tem que colocar lá o tempo. Se você tem o deslocamento em São Paulo com chuva, 1h30 a mais. E aí assim vai. Então se você fala, hoje eu vou fazer um monte de coisa, eu acho que as pessoas pessoal que tem TDAH, que tem, né, uma atenção mais fluida, digamos assim, eles geralmente têm uma gestão de tempo muito difícil. E acho que hoje todo mundo tá com uma gestão de tempo muito difícil por causa disso daqui, porque a gente perde muito tempo no celular e a gente acaba esquecendo. Então coloca também, né, na sua gestão de tempo, 1 hora rolando o feed. Aí você coloca lá. Um dado sobre E tudo isso vai fazer diferença para que você, de fato, coloque os seus hábitos em prática, os objetivos que você quer.